Bom dia, meus lindos e minhas lindas! Tudo bem com vocês? Então, hoje, dando sequência à lei de hierarquia da constelação familiar, vamos falar sobre hierarquia dentro de empresas e comércios em geral, tá? Que deve ser muito observada, né? Quando existe a falta de hierarquia, que no caso assim, dos que vieram antes e não estão nos seus lugares, nos seus respectivos lugares, ou não estão sendo vistos, né? No caso, tem um exemplo que eu sempre falo, que às vezes a pessoa chega numa empresa com um cargo um pouco já mais elevado. No caso assim, chega numa empresa como gerente, né? Ou até mesmo como vendedor, como chefe da equipe. E às vezes essa pessoa não entra na hierarquia dos que estavam lá antes, não faz aquela observação de como que aquela empresa, aquele comércio já trabalhava antes. Então, essa hierarquia tem que ser muito observada para que continue tendo o equilíbrio dentro do seu trabalho, tá? Então, assim, no sentido que a constelação fala, que mesmo que você entre com uma posição um pouco maior, com um salário um pouco maior, você deve observar aqueles que estavam lá antes, e aqueles que estavam lá antes são maiores, tá? Do que aquela pessoa que entrou com um cargo um pouco mais elevado, né? Então essa era a parte da constelação que fala sobre as empresas e comércios, e essa lei, né, que também é uma ordem de hierarquia, que deve ser observada, tá bom? E eu gostaria hoje de fazer um adendo a essa live, tá? Acredito que, como todo mundo sabe, eu trabalho também com o Reiki, né? Semana que vem, então, a gente vai falar sobre o Reiki, mas eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre isso, tá? Ontem eu comecei a achar que eu tava com um resfriado, alguma coisa assim. E aí, por sorte, tenho 2 médicos na família, a Darlene Bambil e o Vinícius, casal maravilhoso. E já liguei para eles e ele disse assim: olha, Agnes, a gente tem resfriado, continua tendo, hein? Então, tem que se alimentar bem, tomar bastante água, comer bastante fruta, laranja, agora a bergamota, né? Que tá no tempo, lá no Rio Grande do Sul a gente fala bergamota, aqui mexerica, aqui em Curitiba, Paraná. E cada região fala de um jeito, né? E uma coisa que eu quero salientar para vocês é que à noite eu pedi uma sessão de Reiki, um envio de Reiki, para minha colega, né, Icla Suelen. E eu vou dizer para vocês que fez toda a diferença para mim, tá? No sentido assim que a gente deve observar também o nosso corpo energético, tá? Quando a gente tá com algo físico, né? Não deixar ficar, não deixar ficar se sentindo doente antes de pedir ajuda, né? Então, e vou dizer para vocês que hoje já me sinto ótima. E faz toda a diferença a gente ter esses cuidados com o nosso corpo físico, com o nosso corpo energético, né? E era isso que hoje eu gostaria de deixar aqui para vocês também, tá? Então, meu muito obrigada para quem conseguiu estar presente cedinho comigo e até amanhã. Beijo!